Olá, como é que vocês estão? Nós vamos dar continuidade falando sobre os rodeios de natureza, ou seja, as confusões que existem dentro da natureza das coisas ou do próprio homem. Mas antes de iniciar, gostaria de recomendar outro livro meu, que é o começo da minha filosofia metafísica, que vem depois do Realidade Teológica, que faz parte de uma série de 5 livros escritos numa estrutura lógico-poética, que é a forma que normalmente eu escrevo. Essa estrutura é própria. Realidade Metafísica, eu desenvolvo séries de argumentos sobre a existência de Deus. Então, recomendaria que você lesse esse livro também, se você tem interesse nessa área da metafísica. Bom, rodeios e mais rodeios de natureza. Como o homem é bom para dar rodeios, para dar voltas e para dar desculpas. Aqui, até agora, vimos alguns rodeios de natureza. Dentre eles, por exemplo, está a felicidade. O rodeio de natureza da felicidade é exatamente pensar que a natureza do homem é felicidade. Ou seja, que o homem pode ser feliz o tempo todo. Talvez em outro lugar, mas não aqui. Um homem feliz o tempo todo é insuportável. Você pode dizer, porque você é um cara triste, Ricardo. Não. A resposta que eu dou a esta pessoa é bem simples. Imagine um dia que você perdeu alguém que você amava profundamente. Você quer uma ajuda, um consolo, e de repente você encontra um rapaz que é feliz o tempo todo. E ao invés de consolá-lo, ele só fica rindo e se divertindo, contando piadas e se alegrando com a vida. Isso seria um exemplo da insuportável noção de sermos o tempo todo felizes. Precisamos de tristezas, pois as tristezas, como o medo que vocês viram e como a morte, são pedagógicas à nossa carne. Bom, outro medo, outro rodeio de natureza é a liberdade. A liberdade é usada muitas vezes como rodeio. Por quê? Se prega muito que se é livre. Se hoje tudo que buscamos é a liberdade. A natureza da própria liberdade é completa liberdade. A ausência completa de determinismos provindos da sua própria natureza. É um infinito em si. Entretanto, a natureza do homem não é liberdade. Por isso que quando o homem trata sobre a liberdade acaba sendo uma volta para si mesmo. Ou seja, ser livre é ser livre para obedecer às paixões do próprio eu ou às paixões da alma, a razão e a contemplação. O homem, por isso, gosta de misturar as coisas. Observe outro rodeio de natureza. Está um conceito próximo à noção de liberdade, que é o relativismo moral. O relativismo moral é uma proposta ideológica interessante de se pensar, já que é muito difícil definir empiricamente ou através da experiência científica o que é moral. A moral é algo profundamente subjetivo,
e carece a ciência de dados empíricos para provar o que é certo e errado. Porque simplesmente existem questões que vão além da própria capacidade humana. O homem, ele não é bom 100% ou perfeito simplesmente porque ele é um ser contingente, sujeito a uma totalidade das coisas que eu chamo de realidade. Ou seja, isso já é um começo para se ter a noção de que ele não pode ser perfeito ou saber o que é bom, pois para ser bom perfeitamente, precisa ter uma visão de fora da própria existência para então definir o que é bom para a existência. E o homem está dentro da existência. Por isso é necessário ou que um ser completamente bom nos revele, e deste modo sempre dependeremos de pressupostos. Ou o meu pressuposto é a fé em algo que foi dado por esse ser, ou o meu pressuposto está em poetas mortos, filósofos do passado que agora influenciam a moral da minha sociedade. Sendo assim, quando a gente vai falar da natureza do relativismo moral, seria o completo relativismo como uma possibilidade não apenas ideológica, como prática. Mas, entretanto, quando nós fazemos primeiramente de maneira hipotética uma sociedade completamente relativa, isso também é uma impossibilidade lógica. Pense numa sociedade completamente relativa, onde cada um faz o que bem entender. Então, um decide estrupar uma criança. Todo mundo bate palmas, já que você é completamente livre. Surge então a primeira regra naquela sociedade, que é exatamente você fazer o que quer e ser aplaudido. Aquela criança que foi violentada, no fundo não se sente feliz com aquilo, pois ela se machucou, ela não estava pronta e nem sabia que aquilo existia, e feridas nasceram no seu coração. Mas ela cresceu nessa sociedade completamente relativista. E ela percebeu que com o tempo, cada um fazendo o que quer, acabou que as pessoas não conseguiram ter uma coerção entre si e virou uma briga para quem consegue pegar o alimento primeiro, ou quem consegue sair primeiro na frente, predominando o próprio darwinismo e o darwinismo social. A luta da espécie em prol de um futuro e da procriação e da sobrevivência, onde quem sobrevive precisa ser ou é o melhor. Por isso, essa criança crescendo nesse meio, percebe que para ter um nível mínimo de decência, é necessário então que ele tome o poder, para que ele possa ensinar o povo ou controlar o povo. Ele junta com mais alguns capangas e toma o poder daquele povo. Ele instaura então que cada um pode fazer o que quiser, desde que não desobedeça algumas bases principais, dentre elas é entregar o imposto e distribuir a comida. Daí nasce mais duas regras. Ou seja, pensar numa sociedade relativista por completo é uma impossibilidade lógica. O ser humano, por natureza, cria moral. Por natureza, ele cria os conceitos que irão governá-los, ou irão governá-lo, guiá-lo, orientá-lo.
Dentre outras naturezas e rodeios de naturezas, nós percebemos o homem que tenta ser bom. O homem que vende a noção de que existe uma solução para a humanidade. Isso discute no meu livro Dos Males Eu Sou o Pior e sobre o perigo da liberdade. O homem que tenta ser bom, ele é um esforço próprio, né? Ele tem conceitos e pressupostos que ele considera bom, então ele vai lutando e amadurecendo em prol dessa bondade. Agora, o homem que vende ou diz haver solução para o mal humano nesta vida, para mim é o pior de todos os homens. Pois esse vai sim contra a própria natureza do homem e também põe uma impossibilidade ilógica, pois a natureza da bondade é a própria bondade e não o homem. Ou seja, o pior de todos os homens, ou aquilo que faz uma sociedade ruir, é aquele lobo que está ali entre os próprios lobos, mas mal sabe que ele é o líder da alcateia. O pior dos leões é aquele que diz que parou de comer carne. E o pior dos leopardos é aquele que diz que gosta de companhia. E a pior das feras é aquela que foi criada em casa. Por isso, tome cuidado com a sociedade contemporânea quando ela propõe para você sobre a possibilidade de salvar o mundo. Afinal, essa possibilidade parece meio impossível ao homem, já que cada dia mais ele não sai da fase da adolescência, mesmo vivendo tanto tempo.